bem-vindos à nossa terceira live de aquecimento para o curso de Advocacia em Fraude Pix. Hoje para falar com vocês sobre o tema da virada de chave na advocacia bancária, com a participação das megas advogadas doutora Jane, doutora Gabriela e doutora Mariana, três convidadas que atuam na área do direito bancário e que vocês vão aprender muito com elas aqui hoje. Vamos ver agora se o Instagram vai colaborar com a nossa live, porque tá difícil. Vamos lá. Viu, Denis? Se a gente bater a meta hoje com o Instagram sacaneando desse jeito, vai agora. Mandem um convite. Agora já foi. Olá, doutora Gabriela. Oi. Boa noite. Tudo bom? Um prazer. Agradecer aqui o convite. O importante é a gente não desistir, né? Isso que é importante. Isso. Agora vamos para os próximos. Estou vendo, doutora Jéssica, um grande abraço, doutora Jéssica. Querida amiga, advogada e expert aí. O Instagram está sacaneando hoje, viu, Jéssica? Não está deixando a gente fazer a live. Vamos lá, vamos ver agora se vai. Agora foi mais uma. Deixa eu ver quem entrou, a doutora Jane? É. E a doutora Mariana. Só que eu não sei virar. Enfim. Que luta! A Jane caiu. Vitória! Meu Deus. Mas você sabe, né? Isso é importante, porque assim, quando é difícil, significa que é muito bom. Então, né? Promete hoje. Então, peço a todos que estão aqui, ó, e começamos de novo, já estamos chegando a 90, hein? Vocês que estão chegando, compartilhem o aviãozinho aqui, e já quem não segue, segue a doutora Gabriela, doutora Mariana aqui em cima, ó, já passe a seguir, que eu quero ver hoje todo mundo passando de 300 aqui hoje de pessoas entrando. Deixa eu ver se a doutora Jane conseguiu entrar. Doutora Jane? Oi. Agora foi. Ah, consegui. Ah, perfeito. Consegui. Muito Ah, bom. Desculpa. Na verdade, o Instagram é que tem que pedir desculpa para nós quatro. Tá, mas deu certo. Complexo. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar vocês, para quem me segue também, e vamos fazendo a roda. Eu sou Homero Medeiros, defensor público e professor, e para quem não me conhece, né, eu tenho Instagram e dou aula de direito bancário. Ao meu lado, eu vou passar, a doutora Gabriela vai se apresentar. Fala também de onde é, doutora Gabriela, o pessoal que não te conhece também. Boa noite, eu me chamo Gabriela Barbalho, sou advogada de Natal, Rio Grande do Norte, e atuo na área de direito bancário. Que bacana. Doutora Mariana, que tá aqui para mim, ela está embaixo, né? Boa noite a todos, uma honra estar aqui com todos vocês, com essas colegas maravilhosas, com um professor que com certeza deu um impulso gigantesco na minha advocacia. Sou advogada aqui em Santos, litoral sul de São Paulo, 11 anos de advocacia em direito do consumidor, e não por isso eu não tinha basicamente nenhum conhecimento em bancário, que é um nicho do direito do consumidor, a minha especialização, e mesmo assim é um mundo totalmente apartado que eu aprendi com o Dr. Homero e que vem mudando a minha advocacia. Que bacana. Doutora Jane. Meu nome é Jane Rodrigues, estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, né? Eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver com direito, muito menos direito bancário, né? Não tinha nada a ver. E uma amiga minha me deu um insight uma vez sobre direito bancário. Eu saí dessa empresa, eu comecei bem devagar a estudar direito bancário, e graças a Deus, no começo, eu já conheci o professor Homero, e assim, ele é uma Barça em pessoa. Quem tem mais de 30 anos vai saber o que é Barça, né? É uma enciclopédia ambulante do direito bancário, e graças a Deus foi a minha primeira escolha no direito, e a primeira e última, e tudo que eu sei de direito bancário eu devo somente a ele, tá? Então, desde do A até o Z, graças ao professor Homero. E eu espero que eu continue, assim, cada vez o direito bancário nos surpreende, cada caso nos surpreende, que é impressionante, não acaba. É uma coisa de doido, assim, você acha assim, não, eu domino a RMC, não, você não consegue, porque é impressionante como as coisas vão levando a outras coisas e até outros ramos de direito, né? Você pega um RMC, te leva para direito de família, te leva até o criminal, entendeu? Então, assim, só tenho a agradecer, estou muito satisfeita.
é um nicho para quem está começando, excelente, e para quem talvez já esteja advogando, esteja assim, eu acho que talvez se eu der uma refrescada, assim, já estou meio cansado de direito X, Y, Z, é uma boa opção também. E é bacana você tocar nisso, Jane. Vou aproveitar seu gancho aí já para falar, né? O pessoal brinca, né? Criminal é melhor que civil e tal. Eu ouso dizer que bancário é melhor do que criminal. E que me desculpe aí o colega João Ricardo, o colega Rodrigo Alvarez e Thiago Boni, são 3 colegas que atuam muito fortemente no criminal, um colega defensor e outros 2 advogados, mas o bancário é melhor do que, né, o criminal. E o bancário, gente, é uma área que tem muito mito. Primeiro que a gente já sai da faculdade sem saber nada, né? Eu, quando saí da faculdade, eu não sabia nem o que era direito bancário, se era de comer, se era de passar no cabelo, o que era. Não sabia, literalmente. Né? Sabia que existia banco e que ele cobrava muito juro de mim, mas o resto eu não sabia nada. E passei num concurso sem saber nada de direito bancário, nada. Quando eu entrei na prática, eu falei, meu Deus do céu, isso é coisa de outro mundo, eu não sei o que é isso. Né? E eu brinco que o direito bancário, ele não deixa a gente morrer de Alzheimer. Porque todo dia a gente tem que estar se atualizando. Quem fala, e aí faço até uma deixa para o nosso curso de segunda-feira, em agosto eu tinha feito um curso desse de fraude Pix. E vocês que são alunos vão perceber, vão receber o material todo editável. Eu terminei o material, o pessoal estava finalizando a revisão, tudo eu tive que revisar. Por quê? Uma série de normativas do Conselho Monetário Nacional só sobre PIX foram atualizadas de agosto para cá. E a gente fala assim, não, meu Deus do céu, o risco de eu falar besteira agora e ter saído uma norma hoje cedo que eu não vi é gigantesco. Né? Então o direito bancário ele exige do advogado muita atualização, mas essa exigência, na minha visão, e eu queria que vocês também depois debatessem um pouco sobre isso, ela traz oportunidades, porque a cada mudança normativa é uma brecha para a advogada, para o advogado atuar naquele caso. Né? Então, assim, por exemplo, a doutora falou do RMC, a Jane. RMC tá batido. Tem o RCC agora. Né? Então, não bastasse o RMC ter as suas atualizações, nós temos o RCC, que é o cartão de crédito de benefício consignado. Então, todos os dias tem novidades. Porque os bancos, gente, isso não tem como. Todo mundo está inserido no mercado bancário. E segundo, o banco sempre visa o lucro. Isso é normal do capitalismo. Só que quando ele visa o lucro, ele não cria o produto pensando assim, nossa, eu vou ser bonzinho também. Não, ele quer lucrar mais. Às vezes, excessivamente. E aí que nasce a oportunidade para advogado. Né? Então, o nicho bancário é muito forte nesse sentido. Eu não sei qual a impressão de vocês nessa área do direito bancário. Queria cada um comentasse. Eu vou inverter agora, começar pela Jane, e aí a gente faz a volta e vai para a doutora Gabriela. Professor, eu esqueci de falar que eu sou de Juiz de Fora, né? As meninas falaram, atuo aqui no Rio, presencialmente, tá? Realmente, não param de crescer os produtos bancários, todo dia tem uma novidade, e não param de crescer as fraudes e os golpes bancários, principalmente. Agora tem um golpe novo que é o golpe do brinde, que é assim, o estelionatário entra em contato e fala que tem um brinde de um banco ou de uma loja, um estabelecimento, enfim. E aí ele fala, vou passar aí para te entregar o brinde. E para dar baixa naquele brinde, né, que é a entrega do brinde, ele tira uma foto da pessoa, como se fosse a selfie, né? E a partir dali ele já faz tudo, ele deita o cabelo ali e já faz empréstimo, enfim, tudo que tiver. Então, tem o RCC também, que começou há pouco tempo, né? Não para, é impressionante. É produto bancário, é tarifa, é revisional de veículo, de financiamento de imóveis, PIX, assim, e o LOAS, né, que tem direito também. Então, tipo assim, gente, é muita coisa. Inclusive, no direito bancário, você ainda tem que escolher o seu subnicho, sabe? Sim. Alguns subnichos, porque se você quiser abraçar tudo também, você tem que ter uma equipe, né? A doutora Gabriela pega, está, a doutora Mariana, mais aqui, e eu, porque, assim, é humanamente complicado. É a minha visão. É bem difícil mesmo. É verdade. E você, doutora Mariana, qual a sua visão, né, desse mundo bancário, da advocacia bancária? Né?
Então, pegando esse gancho do que a gente está falando, eu acho, inclusive, que a gente pode informar aqui para os advogados que querem se especializar nessa área o quanto é realmente importante essa especialização. E não simplesmente se aventurar no mundo, porque, diferente da medicina, por exemplo, nós não temos a necessidade da especialização para exercer efetivamente a profissão dentro daquele nicho. No entanto, isso é muito difícil, porque isso faz com que a advocacia não especializada naquelas áreas acabe tropeçando e fazendo com que os advogados que efetivamente estão especializados acabem ficando com o nome aí um pouco mais sujo na praça, desenvolvendo aquele nicho, justamente porque já veio uma enxurrada de ações de outros advogados que não são especialistas. E muito importante informar, inclusive, uma questão que eu só aprendi dentro do curso, que é a importância do extrajudicial dentro das ações bancárias. Não só a questão de você entender esse mundo e perceber que existem N nichos dentro dele também, como também entender que o procedimento da ação bancária nasce antes do Poder Judiciário. Grande parte das soluções, elas precisam começar no extrajudicial. E sim, os bancos, muitas das vezes, fazem, inclusive, acordo dentro do extrajudicial. Você pode, inclusive, poupar o seu cliente de uma demanda judicial, de tempo perdido, de dor de cabeça, dentro do extrajudicial. E, caso isso não seja possível, você calçou toda aquela ação, você construiu uma base muito concreta para poder entrar com a ação e demonstrar no Poder Judiciário que realmente você está tentando solucionar o desvio produtivo do consumidor. Então não adianta simplesmente a gente se aventurar dentro dessa área. Primeiro porque realmente existem diversos nichos aí dentro, não é simplesmente uma área fechada. E segundo porque se você não conhece a fundo o procedimento, as necessidades de cada um dos procedimentos, para minimamente você fazer a preparação da ação e poupar tempo e dor de cabeça para o seu cliente, muito provavelmente você vai sujar não só o seu nome com aquele cliente, mas o nome dos colegas que vêm ali também naquele nicho advogando. Perfeito, é verdade, isso é muito importante, doutora Mariana, que você colocou, porque até teve um comentário aqui, no estado tal, não lembro qual agora, RMC está dando improcedência. E a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão da improcedência mais para frente, gente. Mas a especialização tem tudo a ver com a improcedência. Não estou falando que quem é especializado vai ter só procedência, não é isso. Né? Eu não sou bobo de falar que, porque eu sou especializado, eu vou ter só procedência. Mas você potencializa os seus resultados sendo especialista, com certeza. Com certeza. Eu vou passar Como que é feita essa ação, né? Como é feita essa ação de RMC, né? Sim. Com certeza. Pegando o gancho de doutora Mariana, quando ela fala que quando a pessoa se forma em medicina, ela tem que escolher uma área e se especializar. E você, quando tem alguma dor, algum problema de saúde, você procura o melhor naquela área para tratar a sua doença. Quando você está no ramo jurídico, muitas vezes a gente vai para um generalista. E é humanamente possível o advogado ele ser bom em todas as áreas do direito. Até mesmo na área do direito bancário, existem vários subnichos e você precisa estar se atualizando a todo momento para poder conseguir prestar, né, o serviço adequado para o seu cliente. A minha afinidade com o direito bancário, ela surgiu, na verdade, na pandemia. Apesar de sempre ser afeta ao direito civil, direito privado, eu lecionei durante 10 anos nas faculdades aqui no meu estado. E aí eu sempre, antes de advogada, eu sou empresária. Eu sou da parte comercial também. Então, quando eu me deparei na pandemia com a advocacia moderna, né, com a advocacia digital, eu vi a necessidade de ter que escalar um produto dentro do digital e me especializar naquilo. Fiquei, na verdade, procurando qual a área que iria aproveitar a minha parte de experiência no offline e trazer ela para o digital. Foi aí que eu me deparei com... Eu acho que nada acontece por acaso, né? E veio o curso do professor Mério, veio outros professores que agregaram no conhecimento também do direito bancário, e aí eu digo, não, eu acho que é um nicho extremamente escalável, que apesar de ter muita gente que diz que advoga em direito bancário, quando você vai a fundo, são generalistas, não são especialistas, porque eu acredito que se você se propõe a navegar nesse oceano aberto aqui do direito bancário, você realmente tem que gostar, porque não é um ramo do direito fácil, né?
Você pega um pouquinho de direito civil, de consumidor, pega a questão também da malícia que você tem que ter com os bancos na hora de negociar, a questão dos cálculos, perícia. Então, eu acredito muito que a gente paga o preço da advocacia predatória dessas pessoas que não são especialistas em direito bancário, de que pegam vários contra-cheques, começam a entrar com várias ações de forma massificada, sem você aprofundar se aquele seu cliente tem o direito ou não, porque eu acho que você tem que ser honesto com o cliente, se é viável ou não aquela ação. Às vezes a improcedência daquela demanda é porque aquele cliente não tinha o direito, não é nem porque o direito, né, ele não dá guarida para determinado tipo de ação, mas é porque você não fez análise prévia daquela situação para saber se era viável ou não entrar com aquela ação do cliente. Então, eu acredito que o direito bancário é um ramo do direito que a gente não aprende na faculdade, como foi falado aqui, é um ramo bastante denso e que se o advogado que está iniciando pretende ingressar nesse ramo, aí eu indico que ele realmente procure bons profissionais para se capacitar. Indico o curso do professor Mero, que assim foi um divisor de águas na minha advocacia bancária, certo? E é engraçado que quando ele começa no curso, ele fala até da parte teórica de direito civil, foi assim uma aula, sabe, professor? Voltando, recapitulando, você fala direito civil, direito consumidor, até chegar no específico do banco. Então, você tem essa preocupação com a base teórica, né? Não só com a marketing jurídico, de você buscar cliente, de você vender o peixe, de vender aquela ação. Não, você propõe tanto a parte judicial de forma bem fundamentada, como você demonstra a preocupação de tentar resolver a dor do seu cliente de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, às vezes você até diz, olha, vamos tentar a forma extrajudicial antes de ingressar com aquela ação judicial e dá para você precificar os honorários, né, dessas duas formas. Então, assim, é uma área que eu estou advogando da pandemia para cá, especificamente no direito bancário, e é uma área que eu acho que cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu procuro mais me atualizar, eu vejo que não tem como parar. Você tem que gostar realmente de estudar e de se aprofundar e estar renovando o curso, porque muda todo dia. Agora mesmo já mudou a margem, né? Era 35, agora é 45, então o seu critério para ação de superendividamento já mudou, entendeu? Então, ações que você deu entrada há 3, 4 meses atrás, com base em determinada margem, hoje talvez você não entraria com essa mesma ação. Então, assim, você tem que ter muita cautela na análise da documentação do seu cliente para entrar com a ação Isso bancária. que você colocou, Gabriela, acho que gera uma outra rodada de discussão nossa, né? Porque quando você fala de ser especialista, que a doutora Mariana colocou, e essa questão de base teórica, o que eu vejo como muito importante no dia a dia nosso, se a gente quer realmente virar a chave na advocacia bancária? Não é simplesmente ser um papagaio. Porque quando a gente começa a entender mais o direito bancário, a gente começa a raciocinar dentro do direito bancário. E aí é que vão surgindo mais e mais teses, porque o advogado que está só copiando o modelo, ele tem mais dificuldades de criar soluções. E aí a Jane tinha colocado ali, não, RMC é só RMC? Não. Eu tenho tantas variáveis de um banco para o outro que a norma é a mesma. A norma é a mesma. Pega lá, está lá positivado. Por exemplo, no INSS eu tenho a Instrução Normativa 28, que é o core da área bancária de consignado no INSS. Mas eu pego o contrato do banco X, Y, Z, tem uma diferença gigantesca e eu tenho que me modelar para aquilo. Então eu preciso ter esse raciocínio. Às vezes vem a fatura do cartão, né, Jane? A gente estava até discutindo numa sala de dúvidas sobre isso, e aí discute às vezes no grupo ali. Os bancos inventam tanta sofisticação para enganar o consumidor que dificulta. Aí ele devolve parte do dinheiro para o consumidor achar que resolveu o problema e não resolveu, ele tem mais direito ainda por trás disso. Então, às vezes, se eu não tenho esse know-how, o que vai acontecer? Não, tá ótimo, vamos fazer esse acordo extrajudicial. E você está prejudicando você, óbvio, porque se o proveito econômico do seu cliente é menor, o seu proveito econômico como advogada também é menor. Então, isso é importante, saber efetivamente analisar. E quando eu sei analisar, eu sei esticar a corda com o banco. Eu falei, banco, eu não vou negociar com você com essa proposta sua. Eu quero um valor maior. E aí a importância do extrajudicial. Se eu sei negociar extrajudicialmente também com o banco. Então, a virada de chave da advocacia também é aprender a raciocinar sobre isso. Eu preciso debater mais comigo mesmo, né? Não sei o que vocês pensam sobre esse assunto.
Eu acho que a questão do judiciário, o judiciário, desculpa, o judiciário não está preparado, muitas vezes, para essas demandas bancárias e a divergência de entendimento de comarca para comarca. Então, às vezes, a pessoa, o mesmo caso, semelhante, tem uma decisão procedente em uma área e improcedente na outra. Então, a gente vai ter, né, que estudar cada jurisprudência e cada tribunal, como eles estão agindo para aquele caso. Então, eu tenho situações de ação de superendividamento, por exemplo, em Alagoas, Maceió, que até agora a ação não consegue ser recebida, porque o juiz chega e diz, ele não entende que é uma ação de superendividamento, acha que é uma ação revisional e pede para, na petição inicial, eu indicar quais são as cláusulas abusivas que eu quero discutir. E aí manda emendar inicial. Eu vou, explico que é uma ação de superendividamento, que eu não tenho posse dos contratos e que eu estou pedindo a exibição dos contratos de forma incidental. Você acredita que já fiz duas emendas e o juiz ainda não conseguiu entender que se trata de uma ação de superendividamento? Então, assim, a dificuldade até de a gente conseguir o entendimento do judiciário nessas ações bancárias, que muitas vezes eles não têm esse conhecimento porque não foram preparados. Superendividamento, na verdade, doutora Gabriela, é uma ação que quase mito dentro do Poder Judiciário, com todo respeito, né? Poucos estudam isso a fundo, e aí acaba girando, né, em torno disso, né? Um empurrando um para o outro, isso aqui está errado, está errado, está errado. E nem ele sabe por que está errado. Né? Ele fala que está errado, mas não sabe nem por que está errado. Eu acho que está mudo. Teve no STJ, inclusive. Teve no STJ uma mesa redonda, tipo um seminário para falar sobre unificação de endividamento. Não foi agora do endividamento? Eu estou vendo aqui até um comentário da Aline falando que o judiciário da Bahia não está preparado, tem um juiz que age como ativista em favor dos bancos. E eu acredito, inclusive, Aline e aqui as nossas colegas, que essa é a nossa grande luta. Quanto mais especialistas nós formos, quanto mais conhecimento nós mostrarmos, mais os juízes vão perceber efetivamente o nosso preparo contra os abusos dos bancos. Porque se a gente começa a deixar que a advocacia despreparada comece a entrar com toda e qualquer ação, e no momento em que o juiz bater de frente, esse advogado não esteja pronto e entendido das normativas dos bancos, do funcionamento, das engrenagens dos bancos, se o advogado não tiver esse preparo, o advogado realmente se abaixa diante do juiz, porque ele não vai saber como debater. Infelizmente, a gente sabe que é o juiz que decide. Se a gente não souber debater com ele, demonstrar o nosso conhecimento e mostrar para ele que a realidade é que, infelizmente, ele desconhece essa questão, a gente não vai conseguir derrubar e os bancos vão ser sempre vencedores. Então, eu costumo dizer que a advocacia bancária, ela não tem simplesmente uma função da advocacia em si, que é uma função linda, maravilhosa, foi a profissão que eu escolhi para mim, eu acho ela belíssima. Porém, o advogado bancário ele tem, além de tudo, uma função social. Nós estamos aqui para realmente salvaguardar a sociedade, porque os bancos são abusivos e, infelizmente, o Poder Judiciário que está aqui para proteção do consumidor, hoje ainda é um Poder Judiciário fraco e que não tem ciência, não tem preparo. Eu digo isso para todos os estados, tá? Como um todo, a gente sabe que há diferenças, porém, como um todo, o Poder Judiciário, os poderes judiciários estaduais, eles não têm preparo para entender a engrenagem profunda do banco. Esse é o nosso papel, é um dever social. Sim, verdade. Jane, pode falar também. Então, eu vejo muito o aspecto subjetivo do cliente. Eu pego mais ação RMC. Não sei por que eu atraio RMC. E a maioria, obviamente, são aposentados e pensionistas e são pessoas idosas, tá? Grande maioria, baixa acuidade visual, visão monocular, degeneração macular. Grande maioria estudou até a 3ª série, 4ª série, 6ª série do ensino fundamental. Eles não conseguem entender, não conseguem ler o que está no contrato, aquelas letrinhas, uma em cima da outra. Mesmo que a pessoa explique que empréstimo é melhor que o saque, que o correspondente bancário, se ele explica, já é um pouquinho complicado de entender, mas beleza. Então, assim, a gente faz, eu e as minhas parceiras, a gente faz todo esse trabalho subjetivo do cliente, para mostrar na petição também a vulnerabilidade dele. Outra coisa também, o núcleo familiar dessa pessoa. Já teve casos de idoso, acamado, né, muito debilitado,
E um dos filhos pediu a nossa ajuda, né, os nossos serviços, porque viu que a mãe tinha feito um monte de empréstimo. Isso a gente falou muito nas nossas aulas, né? E aí, o que a gente descobriu? Que um familiar estava obrigando a mãe a fazer os empréstimos, né? Então, isso tem muito, assim, do familiar extorquir o idoso, obrigar o idoso a fazer o empréstimo, tá? Ou saque, mas muito, gente, tem muito, é uma tristeza. E aí a gente descobriu, nós íamos pedir uma perícia grafotécnica. Nos nossos estudos, a gente descobriu, né, eu aprendi que a maturidade gráfica do idoso, ela é muito difícil, ela é mais difícil, porque assim como a criança, o idoso, ele não tem muito mais maturidade gráfica, é diferente do adulto, né? Então, a perícia gráfica, grafotécnica, é mais difícil. Tem que pegar documentos antigos, cartas, né? Porque às vezes é um contrato mais antigo. Em 5 anos, o idoso pode ficar muito debilitado, né? Então, é um trabalho bem minucioso. Outra coisa também que a gente pede para tentar quebrar ainda mais o banco, artigo 9º da LGPD, proteção de dados, também a gente pede. Já pedimos para um banco de 3 letrinhas e eles enviaram um documento completamente genérico, sem resposta para o que a gente pediu, tá? E aí a gente vai estar esperando, né, a contestação, não tem resposta para o tratamento de dados. Acho que eles foram pegos de surpresa, talvez das poucas vezes que pediram, né? Então, assim, eu acho muito importante fazer esse tratamento, o tratamento do cliente e do núcleo familiar, saber o que está acontecendo. Mas esses empréstimos, por que tantos empréstimos? Né? Tem alguém por trás disso? Tem algum correspondente bancário conivente com algum familiar seu? Né? Ou algum estelionatário, fraudador? Então, eu trabalho muito nessa linha de humanizar o atendimento, sabe? E também no caso de fraude Pix, né? Isso acontece do pobre, o rico, o novo, o velho, todos. Acontece com todo mundo, não tem que ter vergonha. Não tem que... Acontece com quem tem pouca instrução, muita instrução, não tem que ter vergonha, tá? O advogado está aqui para isso, para te ajudar. E não adianta deixar para lá. Hoje encontrei com uma colega minha, aqui em Juiz de Fora, conversando com ela. Ai, sofri um golpe aqui de... Aí eu fui na caixa, a mulher falou que não tinha jeito. Mas é claro que ela vai falar que não tem jeito. É óbvio, se for na caixa para reclamar o negócio, claro que ela vai... Olha, falei o nome do banco. É claro que ela fala que não tem jeito, entendeu? Mas você... Aí, enfim, não adianta deixar para lá. Não perdoa o banco, gente. Não perdoa o banco, porque ele não te perdoa. Ele não tem pena de você. Ele vai com a faca no seu coração, vai no teu peito, entendeu? Então não perdoe o banco, perdoe o próximo. Perdoe o próximo, entendeu? Porque você fica tomando veneno para si, mas o banco não precisa perdoar. O banco não precisa perdoar. É esse o meu recado. E olha só, olha o extrato dos seus avós, olha o score dos seus avós, dos seus tios, dos seus pais, porque muitas vezes vai estar lá no SCRE, que é o histórico de pagamento do aposentado pensionista, vai ter lá seguro não contratado, e ele mora no Rio de Janeiro, é de uma seguradora lá do Ceará. Aí você vai falar assim, mãe, o que é isso aqui? Associação, não sei o que, lá. R$ 25 todo mês. Aí você manda um e-mail lá, na hora eles vão devolver o dinheiro, entendeu? Porque eles não têm contrato, tá? Então, assim, tem outro banco de 3 letras que adora colocar um seguro de 24 meses, que fica assim, ó. Aí você, que também quer estornar, procura um advogado para resolver seu problema, tá? Esse é o meu recado. É isso. Não, mas isso é importante, gente, porque essa visão social da advocacia bancária é importante. Não estou falando que a gente tem que fazer caridade e advogar de graça. Não pode confundir isso, né? Porque todos os advogados vivem de honorários. Ninguém está fazendo. Eu sou defensor público, é diferente. Aí eu estou fazendo caridade entre aspas, porque eu recebo remuneração do Estado, porque também ninguém vive de luz, né? Vamos assim dizer. Então tem que ser remunerado. Mas, de fato, o papel social do advogado bancário é gigantesco. Gigantesco, assim, é impressionante. E, como a Jane colocou, não tem que ter dó do banco e nem do gerente do banco, com todo respeito aos bons gerentes, mas eles têm que bater meta. Se não bater meta, ele está na rua. Então é a vida dele também que está em jogo. Então, se você chega no banco, ele não quer te oferecer o melhor produto. E aí, o pessoal está perguntando bastante aqui de IRMC, de Pix. Pessoal, as perguntas, mandem aqui embaixo da Jane, tem uma interrogaçãozinha aqui, manda lá que fica mais fácil a gente responder daqui a pouco. Com relação
essa questão, né, de o gerente oferecer o melhor empréstimo. E aí entra a especialização que a doutora Mariana colocou. Quantos aqui colocam na ação de RMC a obrigação de comparabilidade dos bancos em oferecer uma linha de crédito que seja adequada à realidade socioeconômica do cliente? Quantos? Eu queria até que comentasse, quantos que usam isso na sua petição inicial? Eu uso ou eu não uso? Coloca aí embaixo para a gente, porque esse assunto é importantíssimo para a RMC. Vai ser importante para o RCC também. Então, se eu não começar a utilizar isso nos meus trabalhos, eu vou fazer mais do mesmo. E mais do mesmo vai gerar o quê? Improcedência dos pedidos nas ações bancárias. Eu preciso fazer um trabalho diferente. Tá cheio de perguntas de Pix aqui, eu vi que o pessoal tá curioso de Pix. Janice, que você colocou, a gente fez uma live na terça, falando de fraudes em geral, não só de Pix, né? E é impressionante como o ser humano tem vergonha de Pix, né? Aquela vítima de Pix. Aí até a Roselaine que faz, que eu acho que é da turma de vocês, né? Porque a doutora Gabriela é da turma anterior. Ela, a cliente dela, com vergonha do namorado, apagou as mensagens, apagou as provas da fraude. Eu já fui vítima. Se lembra que eu falei com você, professor Mério, que eu fui vítima? Eu fui vítima. Eu tive tanta que eu fui vítima daquela criptomoeda. De uma fraude que você comprava. Mas tá muito em moda agora de novo, viu? Voltou forte, né? Isso aí. Voltou forte. Aí eu mesmo não acreditei que tinha feito a transferência. Eu fiz a transferência para o investimento. Aí quando eu vi o perfil, depois desapareceu, era falso. As minhas advogadas todo dia em direito bancário, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Mas para às vezes de forma rápida, sei lá, alguma coisa bate e você clica ali e faz achando que é. Ainda mais tendo indicações de pessoas que você seguia e que você tinha determinada confiança e depois aquele perfil da pessoa foi hackeado. Então você acabava caindo nesse golpe, né? Um ponto que eu queria só falar aqui, eu não sei se está tendo alguma penalidade, alguma coisa a respeito, é sobre os correspondentes bancários. Eu não sei se vocês sofrem audiências de conciliação, que eu acho que acaba atrasando o processo, que deveria ser uma forma de conciliar com os bancos, principalmente nas ações de superendividamento, em que o intuito inicial é essa renegociação. O que eu vejo muitas vezes é que os bancos eles chegam, né, mandando preposto, correspondente bancário, que ele não sabe nem qual é o processo. E não vai nem, você não sabe nem qual é o processo, qual é que ele vai fazer a proposta. Então, assim, é só um proforme, abrir a ata da audiência e fechar. Então, assim, eu acho que deveria o judiciário começar a ver que perde tempo as partes, perde tempo o juiz, e a efetividade da audiência da conciliação, ela acaba não tendo nenhuma efetividade, né? Porque você abre a pauta, chega lá, às vezes tem preposto que chega na hora, que constitui aquele correspondente na hora. Então, eu achava que deveria haver uma penalidade para essa. Não é que o correspondente bancário ele não possa existir. Ele é ok existir. Os bancos precisam do correspondente bancário, correspondente jurídico para advogar. Mas é preciso que eles tenham conhecimento mínimo do processo e vá, né, com eles para poder fazer a transação ou tentar lá saber do que se trata o processo. Então, a gente está sofrendo muito essas audiências de conciliação do superendividamento. Não estão Isso é um problema, viu, doutor? Porque se quer o dinheiro... Essa questão é um problema sério. Eu vi que o pessoal, só para esclarecer o pessoal da Fraude Pix aqui, a gente pode responder perguntas para vocês. Vai ter um evento gratuito na segunda-feira agora, tá? Segunda, terça e quarta, sobre Fraude Pix, o curso completo, e quem participar, inclusive, vai ganhar um e-book. Eu finalizei um e-book, ele está com 270 páginas, tá? O e-book só sobre Fraude Pix, com modelo de petição, notificação, parte teórica, e aí vai ser disponibilizado gratuitamente. O link para inscrição está na minha bio, então quem tiver interessado em participar, vai ser um evento bem bacana, com todo o material incluído aí para vocês participarem. E aí a gente pode responder algumas perguntinhas para vocês aqui sem problema nenhum. Isso que a doutora colocou com relação à audiência de conciliação, doutora Gabriela, infelizmente, a prática milenar, né, vamos assim dizer, dos bancos contrata um correspondente jurídico, meia hora antes da audiência, que não sabe onde se sobe, onde desce, não sabe. Primeiro que às vezes ele não sabe nem o que é direito bancário. Né? Ele nem sabe o que é direito bancário. E ele vai para essa audiência. Infelizmente, isso. No superendividamento, nós já temos sanções. E aí, mais uma vez, a importância da especialização. Por quê? Se eu chego numa audiência de conciliação, que é a audiência de repactuação chamada lá na lei de superendividamento,
E esse preposto chega lá desse jeito, o que a gente tem que fazer? Né? É importante isso. Vamos deixar o pessoal curioso, doutora. Vamos deixar o pessoal curioso. Vamos compartilhar a live. Vamos ver se vocês sabem aí para isso. Vamos daqui a pouco a gente dar esse spoiler assim para ele. O que a gente pode fazer neste ato que o preposto chega na sala de audiência de conciliação de superendiamento e não sabe o que está fazendo e não tem poderes para transigir? Tem sanção para isso. Só que eu preciso saber utilizar ela corretamente. Então é importante isso. Tá? E aí, mais uma vez aqui, colocou, paga R$50 para o preposto. É aquela discussão que a gente tem. A advocacia também precisa se valorizar. E isso é uma coisa que a gente fala muito durante o nosso curso. E aí, a doutora Mariana, a doutora Gabriela e a doutora Gina vão poder falar a importância do advogado também se valorizar, cobrando na advocacia bancária o seu trabalho extrajudicial. Lógico, nós temos causas e causas. Mas eu preciso cada vez mais investir também na minha remuneração extrajudicial. Fraude Pix é um exemplo. Você precisa cobrar pelo seu trabalho. São diligências e mais diligências na área bancária. Né, doutora Mariana? Quiser comentar um pouco sobre isso, né? Exatamente. E, como eu falei, são diligências fundamentais para solidificar uma base forte para que, caso seja necessário, você faça o ajuizamento de uma ação. Então, efetivamente, é um trabalho. Quem for participar do curso, que é muito completo, ele é gratuito, mas ele é extremamente completo. Inclusive, você já vai sair do curso com um nicho de sustentação muito atualizado aí para o seu escritório, para a sua advocacia. Vai perceber que, se você não der entrada nesses procedimentos extrajudiciais, se você não fizer essas diligências, você está fadado a um insucesso na ação, porque realmente os juízes vêm fortes ali na defesa do banco, a grande maioria dos estados. O meu, então, que é o estado de São Paulo, é um estado que, infelizmente, os juízes estão basicamente advogando em favor dos bancos, principalmente quando eles percebem que o advogado não tem preparo, não sabe o que está fazendo, não sabe em que mundo ele está inserido. Aí, realmente, é basicamente dar andamento no processo e tropeçando ali até a improcedência. É muito importante conhecer a engrenagem do banco e, através do conhecimento profundo dessas engrenagens, das normativas bancárias, você conseguir fazer todo esse preparo da ação. Às vezes, no próprio preparo, você consegue já solucionar a questão para o seu cliente, como eu falei. Isso mesmo. Doutora Jane, se quiser também falar um pouco sobre essa questão do trabalho extrajudicial, porque este é um ponto dentro do tema central da nossa live, que é virando a chave na advocacia bancária, o pessoal até pediu para fixar aqui, a importância desse trabalho extrajudicial, né? O quanto a gente bate nisso, o quanto vocês trabalham com essa articulação extrajudicial para melhor fazer ali uma demanda. E quando eu faço isso, é uma coisa importante, aumenta a chance de eventual acordo. Porque quando eu pego uma abusividade muito grande, o banco ele não quer um precedente judicial, o banco é esperto. Quando ele começa a te procurar para acordo, porque ele sabe que ele vai perder. E ele não quer um precedente. E aí você não pode aceitar a primeira proposta. Chegou o banco lá, e você não tem, às vezes, o conhecimento e aceita a primeira proposta, o que você está fazendo? Você está penalizando seu cliente. Então precisa ter esse cuidado. E a doutora Jane fala muito dessas diligências, né? A gente discutiu bastante sobre a RMC, como ela pega bastante, o tanto de diligência que se faz no RMC, né, doutora Jane? Eu faço bastante por duas coisas. Primeiro, se eu sou ignorada, vai robustecer o desvio de tempo produtivo do consumidor. Eu tento bastante mesmo, tento umas 3 vezes, assim, dou uma insistida, né? E se ele ignorar, tentei, e está lá que eu tentei várias vezes. E se der certo, extrajudicialmente já está resolvido, também vou ter meus honorários, e o cliente vai ficar feliz. Foi rápido, normalmente a gente consegue em 2 semanas resolver, tá? Então eu acho que é importante nas duas searas, administrativa e no judicial, para robustecer a petição, tá? E uma coisa que eu queria até a gente discutir sobre isso, e até ver se vocês estão aplicando, hein? A gente precisa começar a fazer isso, com relação ao trabalho. A gente fala muito sobre advocacia bancária, e muita gente pensa que é Código de Defesa do Consumidor. A doutora Mariana tocou um pouquinho sobre esse assunto aqui, né? Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala de advocacia bancária diferenciada, e a gente criou esse bordão, é porque a gente quer ir além do CDC, porque o juiz conhece o CDC, o juiz conhece. O desembargador conhece. E os ministros do STJ, que julgam muito, conhecem também CDC. Mas, e
autorregulação bancária, Não. resoluções do Conselho Monetário Nacional, normativas do INSS, né? Não. Tudo isso tem que ser explorado. E explorado despachando com o juiz, despachando com o desembargador. Porque tem muitas situações que aquele desembargador já tem a consciência formada para aquele determinado sentido. Porque ele já está contaminado com o mosquitinho do CDC básico ali. Mas não, você tem que mostrar que o seu trabalho é diferente. Não é igual aquele lá só, estou pedindo a revisão com base no artigo 51, que é cláusula abusiva, iníqua e desproporcional. Não, não é só isso. Eu tenho outras normativas. A mesma coisa, fraude Pix do evento que a gente vai fazer na próxima segunda, a base não é Código de Defesa do Consumidor. Não é. Uhum. O CDC é um fundamento? É, mas ele não é o argumento forte. Ele não vai resolver. E é o que está todo mundo comentando. Eu vou no banco, o gerente fala que é culpa exclusiva do estelionatário ou do consumidor. De fato, se eu leio o CDC, artigo 14, parágrafo 3º, ele vai me falar isso. Mas se eu conheço o dever de segurança, não aquele do CDC genérico, como uma política, né, da Relação Nacional de Consumo, mas um dever específico dentro do dever de rejeitar uma transação, de realizar um mecanismo especial de devolução, eu tenho aí outro modo de trabalhar na advocacia em fraude Pix. É um outro modo de trabalhar. Então, esse trabalho de despachar com o desembargador, não sei como é que vocês têm feito essa experiência de vocês aí. A doutora Gabriela, a doutora Mariana, podem falar um pouco sobre isso. Eu acho que é importante demais. Você diz assim, de despachar Isso, com o magistrado, com isso. o desembargador, o juiz da... Agora mesmo, eles estão atendendo muito de videoconferência, né? Eu estou com ação para um desvio de um valor e a gente deu entrada no plantão judiciário, que era de natureza alimentar, um bloqueio de 7.200 de uma cliente. Numa ação monitoring, que ela quitou o débito e esse valor continuou bloqueado. E achando que ia ser desbloqueado, e não foi. E pasmem que eles não julgaram no plantão, porque alegaram que não era matéria de plantão. Um bloqueio, ela passou mais de 15 dias com esse valor bloqueado, e a gente está para despachar com o desembargador, que foi redistribuído depois do plantão, agora na segunda-feira, dia 16. Então, assim, eu costumo, quando a ação ela pede, eu acho interessante você falar com o assessor, entendeu? Porque às vezes você expondo, despachando diretamente com a vara, flui mais rápido. Senão vai ser mais aquele seu processo, vai ficar lá concluso até, né, alguém pegar o seu processo e julgar. Então, a gente costuma aqui no escritório despachar com o gabinete, seja diretamente com o juiz ou com o assessor, né, do gabinete, que vai despachar com o juiz diretamente. Perfeito. E você, doutora Mariana, tem feito esse trabalho de despachar? Esse trabalho de despachar eu ainda não fiz, porque a grande maioria das minhas ações, como eu já falei aqui no comecinho da nossa live, existem N nichos dentro da advocacia bancária. Então, a grande maioria dos trabalhos que eu tenho aqui no meu escritório são de financiamentos de veículos. Então, o que eu vejo que o curso me trouxe uma visão totalmente diferenciada e ampla da advocacia bancária, aplicando nesses clientes que chegaram aos montes de financiamento de veículos, nem tudo é sobre abusividade de juros remuneratórios. Porque, infelizmente, nós também temos uma luta, não só todas essas lutas que nós já falamos que nós temos na advocacia bancária, nós também temos uma outra luta travada contra assessorias que estão aos montes aí fazendo propaganda no mundo virtual ou fora dele, panfletinho na rua, diminuímos a sua parcela, com certeza o seu contrato tem juros abusivos, pare de pagar e quando tiver 3 parcelas você consegue negociar com o banco. Então, a importância que nós precisamos trazer à tona, dia após dia, com força e sem desistência, sobre a análise efetiva de um advogado, a análise de um perito. Tá aqui na live a minha grande amiga Bárbara, que eu tenho muita gratidão, que me trouxe também para esse mundo da advocacia bancária. Coração para a Bárbara, maravilhosa. Mariana, eu falei que a Bárbara vai virar o mascote do curso, porque ela foi a primeira perita que participou. Inclusive, ela fez um conteúdo sobre isso também. Eu tenho um conteúdo no meu Instagram. Ela também tem um conteúdo maravilhoso que saiu aí nos últimos dias sobre isso. Nem tudo é sobre abusividade de juros remuneratório.
já parou para pensar que pode ser uma abusividade somente de um prestamista? Ou pode não haver abusividade? E muitas das vezes, essas assessorias, enfim, vão lá, pegam os dados do cliente, prometendo mundos e fundos, inclusive que a parcela dele vai diminuir em coisa de 50%, entram com a ação, perdem, o teu cliente fica ali com a sucumbência nas costas, e aí? Então, assim, é muito importante que a gente demonstre essa necessidade da avaliação de um profissional, porque nem tudo é sobre juros abusivos. Então, chega muito contrato aqui para mim sobre essa questão de financiamento de veículos, porque as pessoas estão sonhando com essa possibilidade de diminuir a parcela dela de R$ 500 para 100. Nem sempre é sobre isso. Ou então a questão do prestamista, por exemplo. Às vezes a abusividade dentro do contrato é só essa inserção da venda casada de um seguro prestamista. No entanto, a pessoa pensa que é simples assim. Eu consigo tranquilamente, sem um perito, sem um advogado, vou ligar no banco, ele já me devolve, e aí eu vejo que no meu contrato o seguro prestamista cobrado foi de R$ 1.000, o banco coloca os 1.000 na minha conta, às vezes nem isso, porque ele verifica ali que você já pagou 3, 4, 5 parcelas, deposita menos ainda, dizendo para você que essa é a realidade, você já utilizou uma parte do contrato, né? E você acha que está tudo resolvido, você acha que está tudo maravilhoso, porque ele nem precisou de um advogado. Olha que maravilha! E a realidade é que o banco está fazendo você colocar um narizinho ali de palhaço, porque ele continua assim te roubando. O objetivo do banco é sempre o lucro. Então, é muito difícil que você saia vencendo tranquilamente, assim. Procure sempre um especialista. E esses especialistas ainda vão ter nichos. Eu hoje, por exemplo, aparecer para mim um RMC, eu não vou sair me aventurando. Eu vou procurar um colega que já tenha essa experiência dentro dessa ação, por exemplo, que não é uma ação que eu estou advogando nela, por exemplo. Isso que você colocou, acho que é importante falar também, que a virada de chave na advocacia bancária engloba o que a Jane já falou e que você acabou de repetir também, viu, Mariana, que é parceria. Porque nós temos tantos subnichos dentro da área bancária que é difícil eu dominar todos eles, até pela variedade de contratos que existem do mesmo assunto entre instituições financeiras diferentes. Né? Tem uma variedade muito grande. Então, se eu, como advogado, recebe um cliente que é um nicho do bancário, que eu não atuo, eu não vou mandar ele embora, mas eu também não vou me atrever a fazer besteira. Eu preciso ter cautela na minha advocacia. E aí a importância desse network que a gente tem criado ao longo desse ano de 2022, agora em 2023, que é parcerias com pessoas competentes, que é um ponto fundamental que eu sempre repito. Não adianta eu fazer parceria para ganhar mais e queimar seu nome. Porque às vezes assim, eu vou contratar aquele ali, de parceiro, ele é mais ou menos um meia boca, vamos assim dizer, eu vou ganhar mais, óbvio, mas se essa pessoa faz uma besteira no processo, não ache você que só ele vai se queimar, você vai se queimar que indicou. Então é importante demais ter parcerias de qualidade. Então esse intercâmbio que a gente cria durante o nosso curso é muito importante, com pessoas qualificadas. E aí você ganha também sem trabalhar, porque você captou, né? Captou não, porque essa palavra não é adequada, prospectou o cliente, indicou para um colega e você faz a parceria, é um caminho de mão dupla. E a Bárbara está aqui, o pessoal está perguntando dela. Bárbara, posso falar da Bárbara Flix? Plano de assinatura? Então, eu tenho conversado bastante com a Bárbara, porque eu sustento muito que a advocacia bancária tem que ter uma parceria com um expert em cálculos, para fazer pareceres, para as ações serem mais robustas. Por exemplo, uma ação de financiamento imobiliário, uma ação de RMC, que tem ali anos e anos de discussão. Eu posso ir sem um parecer? Até posso, porque tecnicamente não é um documento obrigatório. Mas é recomendável fazer essa ação assim? Não. Porque a chance de eu ganhar liminar é menor e a chance de eu tomar uma pedrada na sentença também é grande. Agora, também de outro lado, e eu falo muito isso para a Bárbara, que ela trabalha com parte pericial, os peritos também têm que aprender a dialogar com o advogado. A gente tem um problema de comunicação muito grande entre essas duas carreiras. A gente precisa juntar. E eu brinquei com ela, né, um dia ela discutindo comigo no começo do ano aqui. Eu falei, Bárbara, você precisa criar um plano de assinaturas para advogados, com um combo de pacotes anuais de tantos pareceres, tantos cálculos. Aí eu falei, Bárbara Flix, né? Ela vai ficar rindo aí. Você precisa criar um plano desse, porque é importante. E isso vai virar a chave. Porra, pensa se eu toda ação de RMC eu consigo levar com um parecer de um assistente técnico. O juiz vai
ficar assim, meu Deus, que maravilha pegar uma ação dessa, mastigada. Primeiro, muito bem fundamentada. Segundo, com um parecer. Ele vai olhar com outros olhos. E aí, o que é bacana? Às vezes eu estou advogando só naquela cidade. Não estou falando nem de escalar na internet. Quando eu começo a chegar com essas ações diferentes, o juiz não vai me tratar como um advogado predatório. Porque ele vê que seu trabalho é diferente. Agora, se eu chego com aquela petição copiada da internet, modelão mais do mesmo, a chance de você tomar um despacho de litígio predatório é gigantesca. Né? A chance é enorme. Então a gente precisa ter essa cultura de formar parcerias. Lógico, tem ações mais simples que eu não preciso parecer, mas naquelas mais complexas eu preciso sim ter esse trabalho aí conjunto, né, de fazer essa argumentação pautada num parecer técnico ali para te ajudar. Gente, tem bastante perguntinha aqui, já são 50 minutos de live, eu estou até preocupado com vocês. Ó, vou abrir algumas perguntinhas, a gente vai respondendo algumas aqui, tá? Eu vou começar já com essa aqui, que o pessoal pergunta, após haver aulas, vai haver curso mais completo? De Pix não, tá? Tudo que eu vou entregar nos 3 dias não tem aula complementar no curso, não. O que a gente tem, na verdade, são as salas de dúvidas, que são encontros semanais ao vivo, né, ao longo do curso, que a gente debate dentro da plataforma de videoconferências, casos concretos. Eu falo que é a caixa de Pandora, eu não gosto de falar, né, politicamente correto, ou a caixa laranja, ou a caixa de Pandora da advocacia. Porque lá a gente não grava, o que acontece em Vegas morre em Vegas, e a gente discute casos reais, concretos ali. Falem um pouquinho da nossa sala de dúvidas, pessoal. O que vocês acham? Eu acho Doutora Mariana, ótimo, porque ó, a primeira sala de dúvidas foi até 00:30, de 8h30 à 00:30. Não foi, Mari? Foi. Eita, todo mundo já estava enrolado no edredom e todo mundo lá. Todo mundo já de gorro e tal, tava frio e tava tendo aula. 00:30 acabou, 8h30. E sem intervalo, sem água, sem café, sem lanche, direto. 4 horas a primeira sala. E as demais foram até 11 horas. Não tem pausa, não. Ele vai até a última pessoa. Inesgotável. Se for até 1h da manhã, ele vai e acabou. E é sensacional porque ele efetivamente pega pela mão. Não é assim, olha, vai por esse caminho aqui, vai indo e tá tudo bem. Não. Alguma. Você levou o seu problema para a sala de dúvidas, a gente analisa o seu contrato, o contrato do seu cliente, e tudo o que precisar ser feito, você vai terminar aquela aula sabendo tudo o que você vai fazer, tudo que você vai dizer, tudo que vai precisar analisar ali naquele contrato e fazer dali para frente. Então é essencial. E o professor transcende a sala de dúvidas, porque muitas vezes você tem dúvidas que você não tirou lá na sala ou surgiu depois, e ele é extremamente acessível, seja no Telegram, seja pelo WhatsApp, então ele dá o e-mail dele pessoal, então acaba que a gente consegue se sentir tão amparada que qualquer dúvida que surja, ele está lá para auxiliar. Então, eu sou muito grata, doutor Médio, de verdade, eu acho que eu estava na T1 ou T2, da sua turma, e foi realmente uma virada de chave o seu curso. E essa discussão que a gente tem, que a gente fala, né, no geral de sala de dúvidas, gente, é importante, porque a variação e eu aprendo muito com cada um de vocês que participa, porque assim, chega um contrato ali que nunca apareceu na vida, e aí, vamos discutir, e ali ao vivo, a gente discute, debate, é uma verdadeira comunidade. Na verdade, a gente não tem um plano de assinatura como comunidade, mas eu trato as salas de dúvidas, né, como um momento de comunidade, de networking. A gente faz um brainstorm, literalmente, ali de matérias, de assuntos bancários para tratar. E este Fraude Pix, eu não tenho um curso complementar, tá? Tudo que eu vou entregar ali é a mesma coisa que a gente tem no curso, que é o curso completo de advocacia bancária. Tudo vai ser a mesma coisa entregue lá. A única diferença é que quem está no curso vai receber o material totalmente editável, que são os modelos. Lá o outro vai receber em PDF, que é o curso gratuito, né? Então, tem bastante pergunta aqui. Esse aqui é comum, ó. Esse aqui eu acho que todo mundo vê, né? O cliente alega que não fez o empréstimo, mas quando caiu na conta, ele gastou. E agora, né? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Esse meu colega, o doutor Jorge é meu colega de MBA. Que legal. Então, essa questão do empréstimo não solicitado, que foi creditado na conta do consumidor, e aí vem minha grande raiva, né? Na verdade, eu fico revoltado com isso. Por quê? Houve um ato ilícito do banco. O banco sacaneou.
Ele colocou um crédito que a pessoa não pediu, eu não contratei. Né? Agora, o consumidor usou? Usou. Mas eu não posso falar que isso também, neste contexto, é um ato de má-fé do consumidor. Não é. Por quê? Às vezes a pessoa está extremamente endividada, né? Tem muita gente que usa sem perceber, porque não tem o controle financeiro da conta. Isso acontece constantemente. E aí a gente tem lá no Código de Defesa do Consumidor um artigo que fala, que é o 39, inciso 1, combinado com o parágrafo 1, que fala que quando o fornecedor entrega, né, um produto ali sem solicitação, isso é equiparado a uma amostra grátis. Aí, por exemplo, se o fornecedor de um aparelho celular te manda para sua casa, isso é considerado amostra grátis. Se ele te manda uma revista, isso é amostra grátis. Porque é dinheiro do banco, o judiciário fala que não é amostra grátis. Eu fico desesperado com isso. Porque qual é a diferença? Não é um produto financeiro? Qual é a diferença? A gente trabalha com essa tese. Só que a gente precisa começar a bater. Por quê? Não posso trabalhar só com 39, inciso 1, e nem só com parágrafo único. Eu preciso trabalhar com o que é conceito de amostra grátis. E aí o judiciário vem e fala o seguinte: não, amostra grátis é aquilo que está descrito lá no Código Tributário, na legislação tributária. Peraí, por que lá é equiparado? Não tem nada a ver, o conceito que está lá não tem nada a ver com a amostra grátis. Para fins de defesa do consumidor, não. O que eu teria que aplicar aqui é a sanção do 54D, parágrafo único, que fala que o banco que faz crédito irresponsável tem que ser punido. Tem que ser punido. E aí eu teria que punir ele realmente com dano moral, porque a conduta é abusiva, houve uma violação da intimidade financeira, o banco jogou dinheiro na conta da pessoa e descontrolou, às vezes, as finanças dela, porque colocou parcela. E segundo, a amostra grátis. O banco tem que ser punido exemplarmente para não fazer de novo. Hoje, na verdade, o banco aposta em fazer fraude, porque ele sabe que a punição no judiciário é baixa. Ele aposta, é lucrativo fazer empréstimo não solicitado por banco, porque de cada 1 bilhão, 100 pessoas entram. Né? É impressionante isso. E aí, infelizmente, a gente tem esse trabalho de formiguinha da advocacia, por isso que eu falo advocacia bancária diferenciada, precisa virar a chave, porque é um trabalho de formiguinha de mostrar que o argumento não é só o CDC, tá? Para além do CDC. Isso a gente precisa bater. Vocês já atuaram nesses casos aí de empréstimo não solicitado, algum de vocês? Não solicitado. Sim. Na verdade, eles ofereceram para ela um benefício, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Era benefício que entrar, um negócio assim. Mais ou menos isso. Tem um banco no Brasil que gosta muito disso. É o banco que começa com 6, com C e termina com 6. Eu não sei qual que é o nome dele, mas começa com C e termina com 6. Esse aí é campeão de fraude. Eu peguei um caso em que ela recebeu o dinheiro na conta devidamente, foi do Banco Safra, mas ela foi lá e reclamou e foi devolvida. Ela não chegou a usar, foi indevidamente na conta. Aí ela queria entrar com ação de dano moral por essa transação. E aí eu não aconselhei entrar, porque nesse caso ela iria ter um custo desnecessário para um dano moral que não fosse concedido, e se fosse, isso é muito baixo. Então, já que tinha sido resolvido na esfera extrajudicial, o dinheiro que ia entrar na conta dela indevidamente, ela conseguiu. Agora, essa pergunta que foi boa, e ela, eu vou falar, doutor Marcelo, e não entenda mal, pelo amor de Deus, porque isso é uma pergunta, complementa aquela outra, né, do empréstimo não solicitado. Ele colocou: doutor, mas não vai se considerar vantagem ilícita? Esse é o argumento que o judiciário coloca para não dar a amostra grátis. Porque ele fala que isso é um enriquecimento sem causa. Então vamos lá, eu não preciso nem saber de direito. O que é enriquecer sem causa? É que eu não tenho motivo. Eu achar um dinheiro na rua, eu teria obrigação de devolver. Certo? Isso não tem causa. Achar um dinheiro na rua, eu não tenho direito de achar e me apropriar daquele dinheiro. Isso é apropriação indébita, não é meu? Agora, o banco vai lá, pratica um ato ilícito contra você, isso é sem causa ou é com causa? Eu vou deixar você refletir sobre o assunto. Tem causa, para mim tem causa. A causa é o ato ilícito do banco. Se tem causa, não se encaixa no conceito de enriquecimento sem causa. Não precisa nem saber direito, é língua portuguesa. Então, assim, o judiciário usa essa desculpa, com todo respeito, mas não tem fundamento nem na língua portuguesa. Não é nem na interpretação jurídica.
Então, assim, a gente precisa bater muito duro nisso. E isso é questão social, porque se os bancos não pararem com isso, o judiciário não punir, os bancos não param. Então a gente precisa bater mais nesse ponto, tá? Deixa eu ver aqui mais. Pix é campeão de pergunta aqui, viu, gente? Meu Deus, tem umas 200 perguntas de Pix aqui. Peraí. Voltou, tem um Pix. Peraí. Tem um cliente que foi fazer um pagamento e quando voltou na sua conta digital, tinha feito um Pix. Eu não sei se eu entendi bem. Alguém fez o Pix ou ele que fez? Se puder complementar, não sei se vocês entenderam a pergunta. Tem um cliente que foi fazer um pagamento e quando voltou na sua conta, tinha feito um Pix. Será que ele pagou e foi feito um Pix a mais? Eu não entendi muito bem. Se puder completar, aí a gente tenta responder. Deixa eu pegar outra aqui. Então eu vou colocar essa aqui, porque essa aqui de Pix vocês ouvem todo dia, né? Vocês entendem que o banco teria o dever de proceder à recuperação do valor fraudado no Pix? Alguém quer se atrever a responder? Nessa aí. Então, com relação à fraude Pix, gente, eu fico aí o convite para vocês, dias 16, 17 e 18 de janeiro, nós teremos um curso gratuito para ensinar. Eu vou responder, tá, doutor Marcelo? Por quê? O banco tem sim o dever, mas procura lá no CDC onde que está isso. É um desafio que eu quero e te convido para o meu curso para isso. Não tem no CDC. Está onde? Resolução 01 do Banco Central do Brasil de 2020. Lá está estatuído o dever de rejeitar o pagamento quando ele tiver fundada dúvida, e não só isso. E aí eu trago a novidade, eu até falei um pouco sobre isso na live de terça, nós temos a teimosinha, porque dentro do sistema Pix existe a penhora extrajudicial online. Existe, gente, é o MED, Mecanismo Especial de Devolução. Só que agora, a partir de 1º de janeiro de 23, vai ter a teimosinha. Além de ter a penhora online, extrajudicial, nós temos a teimosinha. O banco tem obrigação de fazer, eu fiz até um Reels, passei para o pessoal da Z para publicar sobre isso. Ele tem que fazer a teimosinha. Eu sofri fraude hoje, por exemplo. Né? Hoje é 12 de janeiro de 23. Eu sofri essa fraude ali. Eu fiz a reclamação no banco. O banco tem obrigação de abrir o mecanismo especial de devolução, faz a notificação de infração. Com essa notificação de infração, deflagra-se também ali junto o bloqueio na conta do recebedor. Só que normalmente não tem dinheiro, porque o estelionatário ele é esperto, ele saca o dinheiro rápido, ou transfere rápido. O que esta normativa nova fala? Que está dentro da resolução que eu citei já para vocês. O banco tem o dever de persistir nos bloqueios durante o prazo de 90 dias. Então, da data da transação até o prazo máximo de 90 dias, o banco tem que ficar tentando bloquear dinheiro na conta dessa pessoa. E se cair o dinheiro, ele tem que bloquear. Então, durante 90 dias eu posso ter aí a chance de recuperar o meu dinheiro na fraude Pix. Só que o banco faz isso, eu tenho certeza que o banco não está aplicando isso. Tem muitos bancos que sequer aceitam a reclamação do consumidor. Ele fala, não tenho o que fazer aqui porque foi fraude. Manda o cara embora. Essa que é a verdade. Então eu preciso ter isso, esse conhecimento, essa expertise normativa do Conselho Monetário para trabalhar. Por isso que eu falo de virar a chave na advocacia. A doutora Eliette está falando aqui, hoje eu pedi o bloqueio com teimosinha. Que bacana, viu, doutora Eliette? Porque é importante, a gente precisa trabalhar com isso. Nas notificações modelares que a gente vai entregar do curso, já está incluída essa novidade aí para vocês, tá? Na semana que vem já entra no curso de vocês aí esse material para vocês utilizarem. Porque a gente precisa sim falar da teimosinha, tá? Mas eu quero, já que a gente está dando dicas aqui, essa parte da teimosinha, a gente tem que ser sutil. A gente pede a teimosinha, mas a gente não quer que realiza. A verdade é essa. Eu vou falar um pouquinho sobre isso lá no curso. A gente não quer que realize. Quanto mais o banco for omisso no Pix, melhor para você, advogado. Quanto mais o banco for negligente, melhor para você. Né? Você tem que torcer para o banco falar assim, olha, não cabe nada, você está doido, o que você está pedindo aqui não existe. Tá? Você tem que torcer para ele dar uma resposta assim para você. Né? Mas você também, e normalmente acontece. E por incrível que pareça, acontece. Oi? Mas você também tem que saber espremer o banco e levar isso para o judiciário. Eu espremi muitas vezes, eu sabia como espremer, e o banco
que realmente não fez nada quanto a isso. Porque se você simplesmente se deixa levar aí com a maré, quando você chega no judiciário, não foi feito nada. Você nem conhecia os motores antifraude, a autorregulação bancária. Infelizmente, eu recebi um pedido de ajuda de um colega que sofreu fraude, né, do Pix. Ele, infelizmente, passou por uma situação de saúde na família dele, desesperado, foi tentar pegar um empréstimo, e na tentativa de pegar esse empréstimo, eles começam a dizer que você precisa de um fiador, então você tem que pagar o Joãozinho da Silva, porque ele vai ser seu fiador, então você faz um Pix pro Joãozinho de R$2.000. Depois eles precisam desbloquear uma questão XY na sua conta que está bloqueada, então você tem que depositar mais 1.500. E nisso foram R$11.000 em Pix, em diversas movimentações de Pix, R$11.000, e depois simplesmente essa pessoa que se dizia de uma financeira sumiu. E, infelizmente, o colega, despreparado, no sentido de realmente ser leigo dentro do nicho, simplesmente fez um boletim de ocorrência e esperou a Polícia Civil agir. E a gente sabe que, infelizmente, nesses casos, a Polícia Civil não tem o que fazer para te ajudar realmente. Restabelecer o seu financeiro. A Polícia Civil não está aí para isso, ela não fará nada disso. Então, ele deixou a coisa, o barco correr. E aí, quando entrou com a ação, já não tinha mais muito o que fazer, não entendia da autorregulação bancária, do funcionamento dos motores antifraudes, que são obrigações do banco, e aí, por conta disso, tomou uma improcedência. Então, é bem triste quando você não sabe efetivamente o que fazer. É verdade. A doutora Josi complementou a pergunta, ela falou que foi feito o Pix sem ela efetuar a transação. Tem essa possibilidade também de atuação. Um dos modelos que a gente vai entregar no curso é sobre esse assunto, que é o hackeamento de conta, a clonagem. E você tem que também fazer diligências para provar a geolocalização da transação. Esse é um elemento importante. Ou IP ou geolocalização. E isso a gente vai ensinar lá para vocês. Porque eu provo que eu, Homero, não fiz do meu celular. E sim aconteceu de outro local. Né? Você quiser fazer um teste, joga no seu Google aí em casa, lá, localizador de IP. E ele vai localizar já imediatamente o IP do seu computador e vai falar que você está na cidade tal, vai estar usando a internet tal. E nas transações bancárias em geral, todas elas têm uma identificação de localização. Então você consegue, por exemplo, no Pix, provar que, por exemplo, eu estava em Campo Grande e o Pix foi realizado lá de Juiz de Fora, a cidade da Jane ali. Então eu consigo ter esse elemento probatório. Mas eu tenho que saber pedir isso para o banco. Se eu não souber, o banco vai fingir de bobo, né, e não vai me entregar essa resposta do jeito que eu preciso, do jeito que eu quero. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Pessoal, eu vou desativar o comentário aqui, pedir para a gente fazer um momento print, né? Estava esquecendo disso. Mas vamos lá, né, organizar aqui. Agora não está podendo nem colocar filtro no Instagram, porque você faz filtro no Instagram, cai a live, né? Tá um negócio maluco, né? Deus que me livre. Vamos lá fazer o momento print. Vai lá, pessoal. Acho que foi. Ó, pra gente... Ô, professor, essas lives do YouTube vão ficar gravadas no seu canal? Vamos ficar salvas. Eu vou deixar salvas todas elas, tá? Uhum. E se vocês quiserem também pegar depois, tem como baixar, tá? Tem como baixar todas elas e compartilhar no de vocês também. Pessoal, pra gente encerrar, né, 1h08, quem não respondi, manda direct. Vocês não têm noção de terça-feira pra cá, o tanto de direct que eu respondi de pergunta por cada live. Podem mandar, eu vou responder a todos os directs que me mandarem. Tá? Eu vou ter o final de semana aí pela frente para responder. Como está chegando muito por causa das lives, até domingo eu respondo todos. Mas eu prometo para você que eu vou responder. Não dá para responder de hoje para amanhã, mas até domingo eu respondo todos eles. Podem mandar lá. Manda áudio, não tem problema não. Respondo em áudio também. E para a gente fechar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? O impacto que foi, né, o curso na vida ou na advocacia de vocês. E se também não teve impacto nenhum, pode falar, a gente está aqui. Vocês sabem, igual na sala de dúvida, eu falo, é ao vivo. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, que eu vou estudar e trazer a resposta na próxima aula. E é assim que a gente faz também, né, com as nossas alunas e alunos ao longo da nossa jornada. A gente está aqui para crescer, evoluir todo mundo junto aí, fazendo uma advocacia bancária diferenciada. E aí, vou começar, doutora Gabriela, pode ser? Por você aqui, do meu lado? E quem não segue a doutora Gabriela, já segue aqui, doutora Mariana e doutora Jane. Não, o impacto foi tremendo, como eu disse, foi um divisor de águas na advocacia bancária, certo? Tanto foi grande que eu renovei, né? Também. Então, assim, eu conto porque eu acho que como conhecimento
é suficiente. Eu acho que tem que sempre estar buscando, e vem essas atualizações, essa parceria, essa comunidade, o network. Então, independente das aulas, né, que você já assistiu nos cursos anteriores, eu acho que sempre tem algo a mais. Sempre existe uma troca na sala de dúvidas, no grupo, e esse acesso ao professor, que é fantástico. Então, assim, quem está aqui que não foi aluno do professor Mero, então eu acho que é uma oportunidade única, acessível, certo? Eu me lembro que quando eu me deparei com o curso dele, eu tinha entrado no curso não específico de direito bancário, mas é sobre advocacia digital. Fui para 2 eventos presenciais, um em Curitiba e outro em Vitória. E foi quando eu estava precisando. Já tinha nichado no direito bancário, mas ainda estava me sentindo, digamos assim, órfã de direito material. Eu tinha muita parte de prospecção, de marketing, mas eu estava querendo me aprofundar no direito material. E foi quando eu me deparei com a mentoria do professor Mero, que ele me deu um norte, me deu segurança de atuar em direito bancário. Porque eu tinha lá um respaldo, tanto jurídico, como um respaldo daquela pessoa que segura no seu braço, que você não vai ter medo de errar, ou se você tiver alguma dúvida, você está lá com aquela pessoa caminhando com você. Então, eu acho que, não estou aqui porque eu estou na frente dele, eu já disse a ele, eu acho que eu aperreio ele 24 horas no direct do Instagram, digo a ele para vir para o Nordeste, né? Eu ainda quero conhecer a terra dele, meu marido é louco para conhecer, mas eu quero que ele venha para o Nordeste para a gente fazer um encontro presencial da advocacia. E todos vocês, doutores, venham conhecer a minha terrinha aqui, certo? E a gente se encontrar e conhecer presencialmente. Então, foi um prazer. Sempre que for chamada, pode ter certeza que sempre será um sim. E agradeço pela oportunidade. Prazer, doutora Mariana. Prazer, doutora Jane. Vou já começar a trocar a figurinha. E o que eu puder ajudar. E quando eu pedir socorro também a vocês, a gente troque aí figurinha. Viu? Pois um beijo. Obrigado, doutora Gabriela. Eu que agradeço pelas palavras e pela disponibilidade também, sempre que a gente convida, está presente conosco. A doutora Gabriela, a segunda live dela conosco, e a gente pretende fazer aí os presenciais. Infelizmente, por ser defensor público e ser travado, né, eu não tenho a liberdade tão grande quanto a advocacia, né? No meio da semana eu quero dar uma palestra, eu já deixei de dar várias palestras presenciais em outros estados por causa disso, né? Porque eu tenho compromisso e eu não costumo misturar a minha função de defensor, a minha função de professor, porque eu respeito muito o tributo que a população paga, pelo salário que eu recebo, então eu tenho que honrar a minha carreira que eu exerço ali todos os dias. E aí, por isso, eu não consigo atender, né, a todos os sentidos. Mas quando eu estou de férias, eu vou. E aí a gente organiza nas férias, a gente faz, com certeza. Tá? Doutora Mariana. Eu só tenho a agradecer, realmente é isso que a doutora Gabriela falou, um grande divisor de águas. É um caminho, é um norte, é alguém pegando na sua mão. Não é só mais um curso, é uma família que vem junto com ele e instruções mesmo para que você tenha seriedade e a segurança necessárias para atender o seu cliente, desde uma análise simples de contrato a efetivamente salvar o cliente de um superendividamento que faz com que ele não tenha R$1 para comprar um pacote de feijão, um pacote de arroz, trazer sustento ali para a família dele. Então, o curso me fez enxergar muito além da advocacia, inclusive da advocacia bancária, me fez enxergar realmente essa função social, o networking, que é gigantesco. Hoje mesmo, eu mandei lá uma questão que aconteceu comigo no extrajudicial no grupo, outros colegas já interagiram ali quase que concomitantemente comigo, já aconteceu comigo, é assim mesmo, fica tranquila. Às vezes você toma uma bordoada ali do banco, não acredito que está acontecendo comigo, com o meu cliente, e você perceber que os outros colegas também já passaram por essa situação, muitos deles já trilharam esse caminho, já tem uma saída para te oferecer. As salas de dúvidas, que aquilo que eu falei, você traz o contrato do seu cliente, ali você tem todo o atendimento, o que precisa ser feito no extrajudicial, no judicial, todo o amparo do professor, dos colegas. O curso, gente, não preciso nem falar. É como se você tivesse novamente entrado na faculdade de Direito. Foi assim a minha sensação. Você tem ali desde o amparo do Direito Civil, do Código de Processo Civil, a gente adentra ali no Direito do Consumidor de maneira muito e a gente vai mesmo para o nicho de bancário. Então, assim, eu só tenho a agradecer não só pela sua dedicação, professor, que é incrível, entrega gigantesca mesmo, mas todos esses colegas que o digital me trouxe, a Bárbara,
minha grande amiga que me trouxe para esse mundo também, só tenho a agradecer. E, assim como a doutora Gabriela falou, sempre que for solicitado, será um sim, eu estarei aqui, porque eu só tenho coisa boa para falar sobre essa família da advocacia bancária diferenciada. Agora me ativou uma curiosidade, porque a Bárbara também fala com a Jane, né? Você é de Santos, a Jane é Juiz de Fora, e a Bárbara é de Santa Catarina, tá, pessoal? A Bárbara é onipresente. Cada dia ela está num lugar. Meu Deus do céu. Cada dia tá num lugar. Bárbara, você vai virar um mascote, hein, Bárbara? É muito impressionante. Jane, se puder deixar as últimas considerações. Tá, vai ser bem breve, né? O professor é muito pé no chão, tá? Ele não fica iludindo os alunos, né? Vendendo assim, nossa, a gente sabe que tem gente marqueteiro pra caramba aí, que fica vendendo as coisas, né? E inventando coisa também. Mas ele é muito pé no chão. Eu entrei crua, totalmente crua nessa matéria, e não vou sair mais. Como eu falei antes, eu acho que é um nicho para qualquer advogado do começo, e quem já advoga, já tem experiência e está meio cansadinho, é uma ótima, né, um ótimo nicho. E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram na live. Eu vi que tem muitos colegas meus da minha empresa antiga que vieram me ver, amigas minhas, colegas meus. Fiquei muito feliz mesmo. Eu tenho muita saudade do pessoal que eu trabalhei, né? E o pessoal também do curso, o pessoal da MBA também que veio. E só tenho a agradecer a todos vocês e agradecer os rumos que a minha vida tomou e está tomando. É isso. Que bacana. A Jane é bem tímida, ela fica caladinha ali, mas ela trabalhava com aviação civil, né, Jane? Comercial ali. Mas eu tento ser breve, né? Eu falo rápido. E ela virou realmente a chave da vida dela. É impressionante isso, viu, Jane? E eu só tenho a parabenizar por isso, né? Porque você trabalhou, acho que uns 15 anos, né? 10, 16. Bastante tempo, né? Eu fiz a faculdade toda voando, né? Então foram 5 anos chorando sangue em cima dos livros. Eu chorava todos os dias estudando, de cansaço, de ódio, de tudo, porque direito não é fácil. E eu estudava, eu passei de primeira no AB, foi assim, a estrela brilhou no dia, não sei o que aconteceu. Mas assim, foram 5 anos muito pesados, tá? Porque eu passei mais voando do que na aula, tranquilamente. Tranquilamente. Ainda bem que eu achei logo o direito bancário, né? Não fiquei batendo cabeça, vou fazer isso, aquilo, outro, não. Foi a primeira que eu fui e deu certo. Que bacana. Né? Eu fico feliz de todas vocês, né, terem gostado de direito bancário, e é impressionante, né, o pessoal fica assim, mas você faz live com mais mulheres do que homens, porque o nicho do bancário é impressionante, ele está sendo dominado pelas mulheres, é sério, eu tenho muito mais alunas do que alunos, e isso é curioso, o pessoal pensa, não, mas de verdade é algo muito, muito interessante, até o meu perfil do Instagram, ele tem essa perspectiva, porque as mulheres parecem que têm mais familiaridades com o direito bancário do que os homens. O homem parece que quer para o criminal, né, ou quer aquele contrato imobiliário. Não, o bancário tem muita mulher, é impressionante. E eu acho que é interessante essa perspectiva, porque o juízo 100% digital tem tudo a ver com o direito bancário, e a tendência é cada vez mais nós termos, não é processo digital, gente, porque o processo já é eletrônico há muitos e muitos anos, desde 2011, 2006, na verdade. A lei do processo eletrônico, a 11.419, ela é de 2006, mas eu estou falando de virtualização de audiências, de provas periciais, porque na pandemia isso deu uma acelerada. E aí o que acontece? Eu tenho que reconhecer, o homem é incompetente, ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A mulher consegue, ela consegue cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda ser uma brilhante advogada. Se eu tiver que fazer tudo isso, eu passo fome. Então, é algo extremamente complexo. E o bancário, ele te dá essa flexibilidade do atendimento digital, né, de fazer conteúdo. A gente não falou muito sobre isso, mas conteúdo na rede social traz cliente. Traz cliente, né? A Jane até como foi hoje no direct, né, Jane, que a gente falou sobre isso. A questão de procurar por demandas, né, no digital. Isso tem todos os dias, gente. Então, assim, o bancário, ele permite essa flexibilidade de você trabalhar, às vezes, da sua casa, né, ou de um outro local que você está, sem a necessidade de ter um escritório físico. Então, preciso ativar essa chavinha no direito bancário para atuar no dia a dia.
é muito, muito relevante mesmo, tá? E aí agradeço a todos que ficaram conosco até aqui essa hora, 1h20 de live. Doutora Mariana, muitíssimo obrigado. Obrigado por estar no curso, por participar ativamente. Doutora Jane, também muito obrigado e parabéns pela sua jornada. Você que estava no outro caminho e virou de uma vez aí, né, o ciclo da vida. Isso é muito bom, fico muito feliz com isso. Doutora Gabriela, né? Doutora Gabriela, acho que a senhora é da turma 2, né, nossa. E muito obrigado por estar conosco aqui também até hoje. E espero que a gente caminhe junto aí, todos vocês, por muito, muito tempo. A gente tem sempre convidado, a ideia é convidar mais e mais pessoas que estão lá na advocacia bancária diferenciada, que se interessam com o debate. Pena que eu não consigo trazer todo mundo, né? Senão eu teria que fazer live o dia inteiro para fazer, mas eu espero fazer mais e mais com alunos para a gente continuar. Muita gente pergunta assim, por que você não faz com aquele figurão lá que tem 300 mil seguidores no Instagram? Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é construir realmente o time da advocacia bancária diferenciada. E o time da advocacia bancária diferenciada é feito por pessoas que fazem parte do meu curso. E não por estrelas, né? Ou por recordistas de seguidores ali do Instagram, tá? Se tem 10 pessoas assistindo a nossa live, são 10 pessoas que a gente está tocando aqui hoje. Se tem 100, são 100. Não 1000 que eu vou simplesmente sair e vai embora. Esse é o grande objetivo nosso, do nosso curso, né, da nossa forma de ensinar direito bancário que a gente tem aqui. Eu agradeço muito vocês, tá? Fiquem com Deus e contem comigo sempre. Um abraço, pessoal. Fique até a próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite.